Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um exercício da banca FGV para o cargo de analista judiciário. Essa questão é do ano de 2017. Eu achei uma questão bem interessante porque é típica de concurso. Ela apresenta uma aparente complexidade, mas na verdade é bem simples. Você vai precisar somente ter um certo conhecimento sobre os conectivos lógicos, conectivos da lógica proposicional. Essa questão, como sempre, ela está apresentada ali na linguagem natural. E o que você tem que fazer é começar fazendo a tradução da linguagem natural para a linguagem formal. Vamos lá então, o item 1 está dizendo, se x é vermelho, isso eu já vou chamar de x é vermelho de P, então y não é verde. Essa informação de que y não é verde eu vou deixar por enquanto, depois a gente volta a ela. O item 2 diz, se x não é vermelho, isso aqui eu já posso traduzir como não P. Então, Z não é azul. Já voltamos a essa afirmação de que Z não é azul. E por fim, a afirmação 3 diz, se Y é verde, bom, isso eu vou traduzir como que, Y é verde, vai ser simplesmente que, então Z é azul. Z é azul, eu vou traduzir como R. Vamos voltar então lá para o item 1, a parte que diz Y não é verde, eu vou escrever simplesmente não que. Por fim, aqui no item 2, onde diz Z não é azul, vai ficar não R. Vamos traduzir agora item por item. Item 1 vai ficar, olha lá, se x é vermelho, fica P, x é vermelho é P, então, por que eu vou botar esse então, conectivo lógico aí condicional? Porque tem o se, então, no item 1. Se P, então, não que. Item 2. Mais uma vez você vê que tem o se, então. Já sei que vai ter a condicional aí, vai ficar se não P, então não R. E o item 3 vai ficar se que, então R. Aí estão as traduções para a linguagem da lógica proposicional dos 3 itens que foram dados na linguagem natural no enunciado da questão. Vamos nos atentar agora para um pequeno detalhe. Aquela primeira expressão que está escrita ali, sabe-se que. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que aqueles 3 itens que aparecem na sequência, que agora nós traduzimos dessa forma, são verdadeiros, são fatos. Vamos então reescrever tudo isso da seguinte forma. P implica não que é referente ao item I. A gente sabe que isso é verdade. E, agora eu vou usar o conectivo lógico E. Agora eu vou escrever o 2I. Não P implica em não R. E por fim, E, o item 3, que implica em R. Eu já sei que essa sentença lógica aqui é uma sentença verdadeira, porque ele está dizendo, sabe-se que, aí seguem os 3 itens. Então isso significa que toda essa sentença aqui é uma sentença verdadeira. Então isso aqui está bastante grande, está bastante extenso, mas não precisa você se preocupar com isso. Você vai ver que naturalmente isso vai diminuir. Não precisa tentar descobrir qual é a alternativa correta. Ela vai aparecer para você sem nenhum problema. O que você vai precisar fazer aqui? Você vai precisar lembrar da contrapositiva. Veja que está aparecendo muito fortemente nessa questão a condicional. Então você precisa saber tudo que está relacionado à condicional. E uma das coisas mais importantes é a contrapositiva. Vou lembrar aqui para você o que é a contrapositiva. Você tem uma sentença que é A implica B. A contrapositiva dessa sentença é se não B, então não há, ou não B implica não há, tanto faz. Essa é a contrapositiva da primeira. E uma coisa muito importante, elas são logicamente equivalentes, isso se representa assim. O que significa dizer que essas 2 sentenças são logicamente equivalentes? Significa dizer que elas sempre vão ter o mesmo valor lógico. Quando uma for verdadeira, a outra também vai ser. Quando uma for falsa, a outra também vai ser. Isso significa que você pode usar uma ou outra, tanto faz, elas estão dizendo basicamente a mesma coisa. Você vai sempre usar aquela que for mais conveniente. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, olhando para essa segunda sentença aqui, ó, se não P, então não R. Eu vou reescrever ela usando a contrapositiva. Então vai ficar como? Vai ficar não R. Mas não R é R. Implica
em não P, a negação de não P, ou seja, P. O que eu fiz aqui foi simplesmente escrever a contrapositiva da sentença se não P, então não R. As outras duas sentenças, a primeira e a terceira, eu vou simplesmente repetir agora nesse momento. Eu vou focar agora na primeira e na segunda sentença. Vou esquecer por um momento a terceira. Vou olhar só para a primeira e para a segunda. Olha só, a segunda fala assim, ó, se R, então P. E a primeira diz, se P, então não Q. O que você pode extrair disso? Você pode extrair disso que se R, então não Q. Eu vou trazer essas duas sentenças aqui no cantinho, para a gente analisar elas bem com cuidado. A segunda diz, se R, então P. A primeira diz, se P, então não Q. Observe que essa sentença simples, P, ocorre do lado direito da flechinha na primeira sentença e do lado esquerdo da flechinha na segunda sentença. Aqui você pode, então, usar o que se chama de silogismo hipotético e ir direto de R para não Q. Se R implica em P e P implica em não Q, então R implica em não Q. Silogismo hipotético, se chama lei que garante isso. Voltando para cá, temos se R, então não Q, e... Muito bem, vamos lá, vamos fazer só mais uma coisinha aqui. Ó. Olha essa segunda sentença, se Q, então R. O que eu vou fazer agora é escrever a contrapositiva dessa sentença. Você já vai entender por quê. Essa sentença é equivalente a se não R, então não Q. E a primeira sentença eu vou simplesmente repetir. Olha só a que conclusão a gente chegou. A gente concluiu que se R, então não Q, e que se não R, então não Q também. Ou seja, tanto R como não R implicam em não Q. De toda forma, você vai concluir não Q, então, porque ou vale R ou vale não R, não tem uma terceira possibilidade. E sempre você chega à conclusão não Q. Conclusão, então, não Q. Mas o que significa não Q? Vamos voltar para a linguagem natural. Não Q significa Y não é verde. Concluímos que Y não é verde, o que corresponde à alternativa D. Se você gostou do vídeo, se você acha que foi útil para você, você pode se inscrever no canal, porque vão vir muitos outros vídeos de raciocínio lógico para concurso por aí. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.